de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. É com muita gratidão, né, que estamos mais uma quarta-feira com o programa Yeshua, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. E com o apoio da Central de Comunicação Audiovisual Christian Space. O que significa Christian Space? Significa espaço cristão, amém. Porque muitos aí ficam, né, se perguntando o que significa Christian Space, Christian Space, né? Então já sabe, né? É espaço cristão. E eu convido a você, desde agora, né, a compartilhar esse programa. Porque eu sempre digo que não é só apenas um programa, é a palavra de Deus que vai ser anunciada essa noite, amém? Então, é o nome do Senhor Jesus que vai ser engrandecido através do louvor, através da palavra, através do testemunho. Então, que você, junto conosco, possa anunciar o ID do Senhor Jesus, amém? Que você possa ser essa ferramenta na mão do Senhor Jesus. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, onde você tiver redes sociais que você possa compartilhar. Porque hoje vai ser uma noite tremenda, não porque nós estamos aqui, porque é o nome do Senhor que vai ser engrandecido essa noite. Amém? Nós somos apenas servos, nós somos os menores da casa, né? Mas o que vai ser anunciado aqui vai ser o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, convidar você a compartilhar esse programa, comentem, né? Faça seu pedido de oração, que no final do programa nós vamos estar fazendo oração, né? Pelo seu pedido aí, amém? Da sua casa, da sua família, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos fazendo 4 meses, né, pastor Zezinho? Eu acho que mas deixa eu ver aqui, peraí, contar que eu me perdi, né? Nós estamos aqui maio, junho, julho, agosto, setembro, os 5 meses, pastor Zezinho, olha, 5 meses, né? Porque o Senhor tem sido a nossa força, né? O Senhor tem sido o nosso apoio, Ele que é o principal apoio, né, na nossa vida, desse programa, desse espaço cristão. É Ele que tem apoiado cada programa aqui, né? Que tem programa aqui de segunda a sexta, agora sábado, né, pastor Cezinho? Né? Quero também dar boa noite a todos que estão na live, né? Toda a família, toda a igreja, todos os pastores, todos que vão entrar na live. Quero dizer que vocês são bênçãos nas nossas vidas, amém? Então que essa noite você possa ser uma ferramenta poderosa na mão do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer ao nosso pastor Zezinho, dar uma boa noite para ele, né, que tem concedido esse espaço, a pastora Rosilene, que é essa esposa, o nosso missionário Gildo, que está aqui, que ele é do programa Frutos da Oliveira, toda quinta-feira, desde já, amanhã o programa dele às 8 horas, missionário Gildo? Frutos da Oliveira, então não perca esse programa abençoado, no final do mês vai ter o louvorzão no Frutos da Oliveira. Né, também quero dar uma boa noite para os nossos convidados, que estão aqui, que são convidados também de honra, que é o nosso obreiro Gerlon, né? O nosso pastor Jair, que é um grande homem de Deus, né? O obreiro Gelon, daqui a pouco ele vai estar contando o testemunho dele, da onde o Senhor resgatou ele, né, obreiro Gelon? E foi das trevas, meu amigo. Então hoje você vai ouvir um testemunho do poder de Deus. Amém? Então, a nossa missionária Ivana, apresentadora, não pôde estar aqui, né? Mas ela teve um imprevisto com ela, mas quarta-feira ela vai estar aqui, amém? Para honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então eu quero dar a palavra para o obreiro Gerlon, amém? Ele vai estar se apresentando essa noite. Amém?
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Convidando para levar a palavra do Senhor. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade, que vocês venham compartilhar essa live, que alcance vida, que essa noite vai ser tremenda em nome de Jesus. Amém. E Glória a Deus. através da palavra de Jesus Cristo, eu creio que vidas serão alcançadas. Amém? Compartilhe o máximo. Amém? Que isso é um canal de bênção, aonde a palavra do Senhor vai ser levada também, em nome de Jesus. Então, compartilhe o máximo possível para que vida seja alcançada, que não é só um programa, mas sim a palavra do Senhor que vai alcançar a casa de vocês, em nome de Jesus. E agradeço a oportunidade, eu queria passar aqui a oportunidade para o pastor Jair se apresentar, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor Jair. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Quero desde já agradecer, o convite da irmã. Amém, obrigada. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seu ministério, tá? Eu sou o pastor Jair Monteiro Gomes, do Ministério Adoradores do Rei, ali no Jorge Teixeira 2, tá? E para mim é um grande privilégio estar aqui, tá? Não somente para ministrar, mas também para sermos ministrados pela palavra de Deus, pelos louvores, né? E você que está ouvindo, né, e vendo agora essa live, compartilhe, creia que será uma bênção, será uma noite de vitória, de milagre, onde a presença de Deus se manifestará, onde os céus de Deus serão derramados sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Isso é só o começo, né? Então eu já convido a você, não durma, fique até o final do programa, que hoje vai ser uma noite tremenda. Como eu sempre digo todas as quarta-feiras aqui, se der sono, meu amado, minha amada, tome um cafezinho que né, vai passar esse sono aí. Se não passar, pelo amor de Deus, fique aí, que hoje vai ser uma noite de cura, vai ser uma noite de transformação, uma noite de salvação. Amém. E antes do pastor Zezinho já colocar, agora nós temos aqui a nossa DJ, né, a pastora Rosilene, que está aqui no comando aqui. Antes dela colocar o nosso primeiro louvor, porque nós vamos celebrar, né, ao Senhor Jesus, porque Ele nos deu fôlego de vida, deu graça, misericórdia na nossa vida, foi fiel conosco. Desde a hora que nós acordamos até agora, Ele foi fiel, nos dando livramento, né, nos dando, a gente veio de Uber, né, de moto, e Ele ali nos livrando de quase, né, teve uns imprevistos, mas Ele foi fiel e nos trouxe até aqui, amém, para que o nome dEle venha ser glorificado. Então, junto com você, faça o ID do Senhor Jesus, amém. Então, antes da nossa pastora colocar ali o louvor, eu quero ler uns comentários aqui, que o pessoal já estão aqui comentando aqui, né. A pastora Tânia, ela colocou o pastor Zezinho Costa, né, ela tá mandando um abraço. E a pastora Tânia, o pastor Zezinho tá mandando um abraço, né? Todos aqui, o missionário Gildo, a pastora Rosilene tá mandando um abraço para você também. É uma honra, pastora Tânia, a senhora está conosco no nosso programa, amém? A senhora é uma mulher abençoada, uma grande mulher de Deus, né? Também quero agradecer pela vida da minha irmã que está na live, né? Que Deus abençoe grandemente minha irmã, sua casa, sua família. O Josué Santos colocou glória a Deus, missionária Fabiane, deixa Deus te usar. Obrigada, capelão José Santos, é uma honra ter você conosco. A nossa missionária Ivana, apresentadora, que ela está na live. Ivana, estamos com saudade, hein, de você aqui no programa, amém? Ela está na live, que Deus abençoe grandemente a sua vida aí, minha amada. O meu primo Valdernei Ferreira está nos assistindo. Seja bem-vindo, Valdernei Ferreira, uma honra ter você conosco, amém. O Ismael, olha, o Ismael Ferreira, meu irmão, eita glória, que está em Santa Catarina, assistindo essa live. Um grande abraço, meu irmão. Vai fazer 4 anos que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, né? Você da sua esposa que está em Santa Catarina, olha, né? O nosso programa tem chegado a vários lugares, sabia, homens de Deus? Tem chegado ao Rio de Janeiro, a Portugal, a Angola, tem chegado em Angola, tem chegado no Ceará, em Curitiba, que a nossa capelã está em Curitiba nos assistindo também, né? Então,
O programa tem sido uma bênção, tem chegado em vários lugares, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, tem chegado em qualquer lugar. E essa a nossa intenção, né? Essa é a nossa alegria para que o Evangelho de Cristo seja anunciado nos 4 cantos dessa terra, meu amado. Mas não porque nós também através de vocês que estão assistindo essa live, que vocês são bênçãos, vocês têm compartilhado toda quarta-feira todo o programa Yeshua, né? Vocês têm sido bênção, cada programa que tem passado aqui pelo Espaço Cristão. Então, continue assim, meus amados, sendo esse canal de bênção na vida das pessoas, porque através de vocês, meu amado, que compartilham esse programa, vidas têm sido restauradas, vidas têm ouvido o Evangelho, a palavra de Deus, amém? Então, continue assim. Eu quero agradecer a todos, né, que vocês são bênçãos, amém? O meu irmão colocou bênção, amém, mana? Que Deus lhe abençoe sempre. Eu fico feliz em ver meu irmão, né, que pela primeira vez, né, tá na nossa live, né, muito feliz. Volte sempre, meu irmão, uma honra ter você conosco. A Ivana colocou amém, abraço em todos, hein? A Ivana tá dando abraço para todos aqui, amém? O Gildo Santana colocou forte. A Mariana Silva colocou, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje vai ser forte. A Mariana é a esposa do nosso missionário obreiro Gerlon, né? Seja bem-vinda, Mariana, né? Uma honra ter você na nossa live, amém? Daqui a pouco aparece mais comentário, tá bom? Eu convido a você junto conosco, tá adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, amém? Já está no ponto aí, pastora Rosilene? Eita, então convido a você a ficar aí de pé aí onde você está, amém? E junto conosco louvar o Senhor. Glória a Deus. Eita, glória. Eu louvo se vejo que estou cercado. Os meus inimigos serão derrotados. Glória a Deus. Vamos! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Glória a Deus. Eu louvo se vejo, Eu louvo se não. Glória a Deus. eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Aleluia. Guerreiro louvando em adoração. Aleluia, glória a Deus. Com meu louvor muralhas cairão. Glória a Deus. Enquanto que? Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Vamos! Louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Aleluia. Louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia, aleluia. E as mãos do céu, e as mãos do céu. Glória a Deus. Louve e exalte ao Senhor. Aleluia, santo é teu nome, Senhor Jesus. Diz assim: louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele Aleluia. que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo Glória a a Deus, Deus. que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Tira o pé do chão.
Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Aleluia. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, todos que têm fôlego, aleluia, glória a Deus, aleluia. Rapaz, o tempo passa rápido, né? Já são 10 horas e 20 minutos, né? Aleluia. Antes da pastora Rosilene colocar mais um louvor, quero ler um comentário aqui do Nelson Valente, que é meu esposo, né? Ele colocou: pastor Jair, grande homem de Deus, né? E obreiro Gerlon, grande homem de Deus. Deus abençoe grandemente vocês, o nosso Valente, né? Colocou no comentário dele. Amém. Já tá aí, pastora? Na agulha? Então convidar vocês juntos a adorarmos o Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Aleluia. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito na live, meu Pai. de Sopra teu Deus Espírito Santo, Senhor, trazendo neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar seu cada vida, meu Pai. sobre o vale de Ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Aleluia, Pai. Senhor, venha curar, Senhor, todas as pequenas coisas que estão na depressão, Senhor, na ansiedade, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor da glória, em nome de Jesus. Sopra o teu Espírito Santo, Senhor. Espírito de Deus neste lugar. Aleluia, aleluia. com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale
Aleluia, glória a Deus. Antes do nosso obreiro Gelon contar o testemunho dele, né? Eu quero agradecer sobre a vida do nosso pastor Vanderlan Reis, né? Que é o nosso vice-coordenador da capelania, né? Seja bem-vindo, pastor Vanderlan, né? Ele tá na nossa live, ele tá longe, ele tá fazendo missão, né? Tá por aí na missão, amém? A Maiara Silva, que é a cunhada do nosso obreiro Gerlon, ela colocou pastor Jair transformando vidas, né? Eita glória! E ela colocou obreiro Gerlon, Rian, né? Manda um abraço pra você, tio. O tio que ele mais ama. Eita glória! A Fanny Nima, que minha irmã colocou louvor tremendo. Eita, aleluia, glória a Deus. Pastor Vanderlan colocou que Deus abençoe grandemente todos vocês. Amém, meu pastor. Deus abençoe o senhor, a pastora Leutiene, né? Que Deus abençoe grandemente a missão de vocês aí, né? Parece que eles estão em Belém, Pará, né? Eles estão lá, acho que estão tomando tacacá, né? Douglas Batalha. Seja bem-vindo, Douglas Batalha. Ele colocou Shalom. Shalom. Amém. Oh, glória a Deus. Então, vamos pro nosso obreiro Gerlon, né, obreiro Gerlon? Chegou a sua vez, grande homem de Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para levar a palavra do Senhor. E não é para engrandecer o meu nome, mas sim o nome dele, que nós viemos diminuir cada vez mais. A palavra vai dizer em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Muitas das vezes, o Senhor ele envia pessoas para levar a palavra até a gente. Mas a gente está com o coração tão duro que acaba rejeitando a palavra do Senhor e dizendo não. Quantas e quantas vezes o Senhor não me chamou, né? Pelo amor, me chamou e eu resisti. Então, cheguei ao lugar onde fiquei no fundo do poço. Muitas das vezes as pessoas pensam que estão livres, né? Porque pode fazer tudo, pode beber, pode usar droga, pode fazer tudo, se prostituir e acha que está livre. Mas na verdade eles estão presos, né? E assim também era eu. Então, a gente, quando o Senhor envia alguém, porque ele não vai vir lá do céu, ele vai enviar pessoas como boca de Deus para lhe chamar, pelo amor. Mas às vezes por causa do nosso coração acaba endurecendo e acaba dizendo não. E a gente acaba sofrendo, porque quando a gente está sem Cristo, a gente está sem direção. E eu acabei que, através das amizades erradas, me envolvi com pessoas erradas, né? E acabei andando com as pessoas erradas, que eu fazia as coisas erradas. Usava droga, bebia. E isso só me levou pro fundo do poço. Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu costumo dizer que nem o homem e nem a mulher, não existe esse que tem força. A nossa força está em Jesus Cristo, está em Deus. E quando teve o dia do meu aniversário, e acho que eu passei uns 3 dias bebendo, cheirando, fazendo o que não devia, né? Que não agrada a Deus. Mas infelizmente eu não aguentei mais. E quando a gente não aguenta mais, ninguém quer mais a gente, só o Senhor. É com muito temor que eu falo que Deus, Ele é maravilhoso. E Ele me chamou, mas eu não fui. Então, quando eu me afundei, vi que estava no fundo do poço, que não tinha mais jeito, e eu falei: Senhor, eu não tenho mais força. Mas Deus não queria saber. Ele queria saber que eu fosse lá, né? E eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei: Senhor, eu vou na tua casa. Se o Senhor me der força, eu vou permanecer lá. Vou fazer a tua vontade.
Então eu tomei uma decisão ali naquela calçada, sentado. Olhei para Deus, para cima, para o alto, para onde vinha um socorro da gente. E eu falei para o Senhor. E eu falei para minha família também, mas quantas vezes eu não enganei a minha esposa, a minha família, e acabei fazendo eles sofrer por causa do meu erro. Porque não é só eu que sofria, a minha família também sofria. Então eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu era muito viciado em bola, e por causa da bola eu saía para jogar em campeonato e já não voltava para casa. E eu fiz um compromisso de 5 meses com o Senhor. Aí eu cumpri com esse compromisso. Deus, ele me ajudou. E eu pedi a ele: Senhor, me dá força. Eu não tenho, mas se o Senhor me der força, eu vou sair da situação com a tua ajuda. E o Senhor, ele me ajudou, né? Eu me aquebrantei diante dele, dobrei o meu joelho. Eu era viciado em bebida, mas eu achava que eu estava livre, que eu bebia só a hora que eu queria, mas eu não passava uma semana sem beber. E fumava, quando eu bebia eu fumava, quando eu bebia eu cheirava, mas tudo isso Deus me libertou. Então eu aceitei a vir aqui para que as pessoas que estão escutando e que são viciados também, que acham que não é viciado, porque quando a gente bebe, a gente acha que a gente tem um controle, mas na verdade quem tem um controle é Satanás sobre nossas vidas, porque a gente depende, né? Tudo que a gente vai fazer para Satanás é pago, a bebida é pago, a droga é pago, e para o Senhor, ele já morreu por nós e tudo é graça, né? Basta a gente se esforçar. Deus, ele quer nos ajudar. Deus, ele não foi à toa que ele permitiu que eu estivesse aqui, né? Nesse programa para levar a palavra dele. Eu estou aqui para engrandecer o nome dele, para falar que ele, quando a gente se humilha diante de Deus, ele faz. Porque a palavra dele vai falar: conhecereis a verdade vos libertará. Mas como é para a gente se libertar? Falando a verdade para Deus. Ele quer escutar a verdade. Porque eu estou no pecado, eu não consigo sair. Jesus já sabe que você está no pecado. Jesus quer que você vá lá e fale para ele: eu não tenho força. Jesus, ele quer que nós seja dependente dele, dependente de Deus, dependente desse Deus maravilhoso. Assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Entendeu? E eu sinto a presença de Jesus Cristo nesse lugar. Amém? Eu pedi muito a Deus quando eu saí de casa: Senhor, fala com o teu povo através de mim, porque não é para mim, é para ele. Mas o Senhor não pode fazer nada se você não quiser. Depende muito de você dar o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo e falar para o Senhor: Senhor, eu quero mudar, eu não tenho força, ele é sua força. Quantas e quantas vezes deixei meus filhos, né? O pão de cada dia dele eu gastava com bebida, com droga. Mas graças a Deus eu conheci esse Deus maravilhoso, pode me libertar. E com pouco que ele me dá, eu estou vivendo. Hoje eu estou fazendo minha casa, né? Já está uma parte da laje feita. Comprei a minha moto nova, coisa que eu não tinha. Mas Deus, ele é maravilhoso. Assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. É por isso que eu estou aqui nesse programa, para engrandecer, para glorificar o nome do Senhor. E por isso que eu aceitei quando a missionária Anne falou. Eu falei que ela, mas eu ainda não tinha casado. Tinha que realizar esse sonho na minha vida de casar, porque eu sei que a gente, para Deus, a gente tem que fazer as coisas certas. E Deus, ele gosta quando a gente age com fidelidade. E ele é justo, ele é fiel. Muitas das vezes a gente vai na igreja e a gente quer porta aberta, quer chave, quer casa, quer ganhar algo. Mas Deus, ele quer que nós mude o nosso coração, fale a verdade para ele.
né? Buscar primeiramente o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas sobre nossas vidas. Deus, ele sabe tudo que a gente quer, né? Mas Deus, ele quer que a gente venha se consertar com ele. Deus, ele quer que venha fazer a vontade dele. Muitas das vezes a gente quer algo de Deus, mas a gente não quer se consertar o nosso altar com Deus. E Deus, ele quer isso. Ele quer que nós venhamos se consertar com ele. Às vezes nós quer benção, nós quer o abençoador, mas nós quer ser abençoado, mas não quer o abençoador, né? E Deus, ele é maravilhoso, como eu falei, né? Muitas das vezes eu chorei sem ter força, querendo sair daquela situação, mas quando eu verdadeiramente falei com o Senhor, porque ele fala que ele é a verdade, e quando eu falei a verdade para ele, ele me ajudou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando eu fiz isso, eu fui liberto de muita coisa. Liberto dos vícios, do álcool, da droga, da bebida. Porque foi a verdade que eu contei para ele. Porque Deus, ele sabe de tudo que nós fazemos no oculto. Sabe daquilo que está escondido. Às vezes nós não alcançamos objetivo nas nossas vidas, mesmo estando dentro da igreja, porque nós somos infiéis com ele. Nós fazemos coisas erradas e Deus, ele vê tudo. Deus, ele quer que nós venhamos se consertar com ele primeiro, porque às vezes nós queremos algo de Deus, mas não queremos se consertar. E Deus, ele quer isso. Deus, ele quer a nossa fidelidade. Deus, ele quer que nós seja justo, assim como ele é justo com a gente, fiel, verdadeiro, né? Muitas das vezes a gente fala uma mentirinha, mas tudo é pecado, né? Deus, ele perdoa nossos pecados, mas aquele pecado que a gente peca sem querer, não é aquele pecado que a gente peca planejado. A gente planeja aquele pecado contra Deus, vai lá e peca, e depois a gente quer algo de Deus. Como é que a gente quer algo de Deus fazendo as coisas erradas? Deus, ele quer que nós venha se consertar o nosso altar, para que nós possamos adorar a ele, espírito em verdade. Amém? E é por isso que esta noite, eu vim aqui engrandecer o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Eu quero deixar um tempinho aqui para o nosso pastor também, que vai levar um pouco da palavra do Senhor. Vai chegar a alcançar vidas também, em nome de Jesus. Porque Deus está aqui nesse lugar. Amém? Você crê que onde você estiver, assim como eu saí dessa situação, você também pode sair. Eu creio. Se você não tem força, peça o socorro do alto, que é de lá que vem nossa força. Aonde você estiver, não importa. Fale com ele verdadeiramente, conte a verdade para ele, que ele é o nosso libertador. Ele é que nos liberta, ele é que nos salva, ele já nos salvou. Ele só quer que nós venha se concretizar sobre nossas vidas aquilo que ele prometeu para nós. Ele já deu a vida eterna. Ele só quer que nós venha continuar adorando, sendo fiel a ele, fazendo a vontade dele, que nós já somos salvos em Cristo Jesus. Ele já morreu por nós, nós vivemos o tempo da graça. Só devemos continuar. Temos que lutar, perseverar até o fim, que nós seremos salvos em nome de Jesus. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. E você também é um salvo. Jesus só quer que nós venha reconhecer que nós somos errados, falhos, e venha falar para ele que ele vai nos libertar de todo vício, de todo pecado. E ele joga no mar do esquecimento. Às vezes a pessoa fala do nosso passado, mas o nosso passado nem Deus lembra. E Deus, ele só quer que nós venha falar a verdade para ele. Eu quero glorificar o nome do Senhor nesta noite. E quero passar a palavra aqui para o nosso pastor, em nome de Jesus. Pastor Jair, homem de Deus, que ele vai trazer uma palavra também a todos que estão ouvindo a nossa voz, né? Aqueles que estão sendo alcançados pela voz aqui da rádio, né? Que venham também compartilhar, né? É um momento maravilhoso, um momento onde Deus vem falar através de cada um de nós. E eu quero que vocês venham compartilhar
em nome de Jesus, para que vida seja alcançada. E eu agradeço a oportunidade e glorifico o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E testemunho Toda honra e glória. Antes do pastor Jair para a palavra, né? Eu quero apenas uns comentários aqui rapidinho, tá? A Ruth Helena Aragão colocou: glória a Jesus. Ele é poderoso, ele tudo pode, aleluia. Glória ao nosso Deus. A Socorro Lima colocou: a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, minha tia. Benção, né? Seja bem-vinda. A Ruth, a Paula Moraes, a pastora Paula. Seja bem-vinda, pastora Paula. Tá lá no Santo Antônio, né? Deus abençoe a vida de vocês. Ela colocou. Deixa eu ver mais aqui. O Vanderlan colocou. Não, já foi o pastor Vanderlan. A Diana Paz, nossa missionária, Diana Paz, colocou: glória a Deus, Deus seja louvado. Quarta que vem a missionária, né? Vai estar aqui no programa Yeshua, também vai ser tremendo. A Samara Rodrigues colocou: é forte. Seja bem-vinda, Samara Rodrigues, está na nossa live, né? Um grande abraço. Edmilson Rodrigues colocou: parabéns, muitas bênçãos. O Júnior Monteiro colocou: glória a Deus, comentou, né? Seja bem-vindo, Júnior Monteiro, né? A Mariana Silva colocou: glória a Deus, Jesus fez a obra em sua vida. Hoje você é um grande homem de Deus. Hoje tenho orgulho do homem que se tornou transformado. Eita glória. O Anderson colocou: boa noite. O Anderson é meu filho, né? É uma honra, é uma felicidade ver meu filho na live, assistindo o programa. Que Deus abençoe tremendamente a vida do meu filho. Amém. Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. A pastora Tânia, João Monteiro, já. Pastora Tânia, um grande abraço para a senhora, tá? O José colocou bem assim: eita glória, paz do Senhor Jesus, minha irmã Fabiane, que Deus abençoe esse programa, tenha fé do seu trabalho. Você busca em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida dos pastores, né? E da família deles, que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Só a gente sabe quem o Gerlon é esposo da sobrinha do meu marido, que é minha sobrinha também, né? São nossos sobrinhos, né? Só Deus sabe realmente da onde Jesus tirou o obreiro Gerlon, né? Tirou mesmo das trevas, mesmo que a gente olhava mesmo para ele e dizia: ele não tem jeito, porque esse é o nosso olhar, né, pastor Jair? O olhar da gente: você não tem jeito, não presta, não vai morrer nessa vida. Esse é o nosso olhar, né? Mas Deus, ele faz o impossível. Quantas vezes Deus nos olhou, né? Olhou para nós, as pessoas olharam para nós e diziam: não presta, não tem jeito, e vai morrer desse jeito. Mas Deus olha para nós e fala assim: tem jeito, para mim tem jeito. As pessoas olham o coração, a aparência, mas Deus vê o coração, vê a capacidade daquele homem, daquela mulher, porque ele veio para salvar os perdidos, né, obreiro Gelon? E só Deus sabe quantas vezes o obreiro Gelon não se reconciliou, né, obreiro Gelon? E depois caía novamente. Quantas vezes eu também era assim, quantas vezes não reconciliava e caía, reconciliava e caía, até que o Senhor Jesus não pegou mesmo de uma tal forma, né, obreiro Gelon? E hoje nós temos visto Deus, né, usando esse homem grandemente, e vai usar muito mais, ouviu, obreiro Gelon? Vai usar grandemente. Os seus pés vão pisar em lugares que você nunca imaginou, homem. Nunca imaginou, nunca nem planejou, mas Deus, ele planeja para mim e para você, né? Ele falou assim: aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos ter por herança, você vai pisar em vários lugares. E o seu testemunho, pode ter certeza que o seu testemunho, ele vai ser mesmo para transformar as pessoas que estão no vício das drogas. Elas vão olhar e dizer assim: meu Deus, eu quero esse Deus poderoso que transformou esse homem, né? Eu quero ele para mim. Amém? Então agora eu vou passar a minha palavra, a nossa oportunidade para o nosso pastor Jair, né? Que hoje ele vai trazer uma palavra do trono de Deus. E que eu e você, que nós que estamos aqui no estúdio, você aí que está na live, na sua casa, possa ser edificados. Amém? Que essa noite você possa ser edificado com a palavra do Senhor. Amém? E através do testemunho também. Pastor Jair, agora é com você. Glória a Deus, né? Mais uma vez. Grandes obras, diz a Bíblia, que o Senhor fez por nós. Amém? Grandes coisas, por isso estamos alegres, né? Em Colossenses 1,13, a Bíblia diz que Ele nos tirou ou nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão por meio do seu sangue. Então, esta obra realmente aconteceu na vida do obreiro, do líder Gerlon, né? Hoje, nós podemos olhar para ele e ver que algo poderoso aconteceu, né? Um homem de Deus que tem servido a Deus com muito afinco, com muita força e com muita perseverança em nome de Jesus. E isso Deus pode fazer na vida de todo aquele que crê, né? Que confia no poder e na palavra de Deus. O Evangelho tem este poder, tem esta força, né? De nos libertar, de nos transportar, de nos levar para lugares mais altos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Então nós vamos lá ler uma palavra, tá bom? Que Deus ele possa fazer algo extremamente poderoso na vida de cada pessoa nesta noite. Talvez você que se encontre, né, aí nos vendo, nos ouvindo, talvez você esteja vivendo tempos difíceis. Talvez pessoas estejam vivendo em depressão, outras em ansiedade, outras mergulhadas no vício, né? E não conseguem achar o caminho de volta. Mas eu quero nesta noite profetizar sobre a sua vida e declarar que o novo tempo de Deus chegou sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? O tempo de alegria, o tempo de sorrir, o tempo de jubilar na presença do Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo de número 8 e o versículo de número 22, a palavra de Deus diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lar médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Esta é uma pergunta, né, que talvez agora venha a surgir em nossos corações. Mas vamos lá para a palavra, para um pequeno contexto, né? Por que Deus, por meio deste profeta, falou desta maneira? O contexto em que vivia Jeremias e toda a cidade de Jerusalém era um tempo de decadência. Era um tempo de decadência espiritual. Judá vivia em um tempo de decadência espiritual, né? Ou seja, o povo tinha se afastado do Senhor. O povo tinha deixado de confiar em Deus e tinha feito aliança com pessoas, né? Tinha deixado de confiar em Deus e confiar em pessoas. Fizeram alianças políticas, amém? Então, Deus agora está lamentando, né, o endurecimento e a rejeição daquele povo, ao invés de se quebrantarem, se arrependerem e buscarem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mesmo depois de tantas advertências, né, e juízo, eles continuavam olhando para trás, olhando para pessoas, para alianças humanas. Talvez, querido, você que nos ouve neste momento, esteja vivendo assim, procurando solução em lugares errados, procurando alegria aonde não existe alegria. E Deus, esta noite, nos chama. Deus nos chama para um novo tempo, para um tempo de arrependimento, para um tempo de quebrantamento na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Deus tem algo forte, Deus tem algo maravilhoso sobre a nossa vida. Talvez o seu casamento, a sua família esteja vivendo em tempo de decadência, em tempo de ruína espiritual, em tempo de discórdia, e hoje Deus, Ele quer nos levar de volta ao altar, ao lugar de relacionamento, de aliança, de comunhão, amém? Onde nós temos prazer em viver, né? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quantos pais de família, quantos homens, mulheres, né? Às vezes não sai do seu trabalho, não tem prazer em voltar para a sua casa. Às vezes procuram, né, as mesas de bar. Às vezes procura alegria em amigos.
E aí começa o grande declínio, né, desta casa, desta família. Mas eu quero declarar nesta noite que Deus, ele tem uma palavra de solução sobre a sua vida. A Bíblia diz: sou eu quem sei os planos de paz que eu tenho para vocês, planos de fazer prosperar, diz o Senhor. Que a palavra de Deus entre neste momento em sua vida, em sua casa, para trazer cura, para trazer libertação e alegria, em nome de Jesus Cristo, amém? Mas vamos lá, vamos continuar em nossa palavra, né? Aqui nós vemos a dor de Deus e o clamor do profeta, amém? Jeremias, como todos nós sabemos, ele é conhecido como o profeta chorão, sim ou não? Jeremias chorava não pela sua fraqueza, amém? Mas por ele sentir o coração de Deus. O que é um profeta? No hebraico a palavra profeta é o nabi. Nabi é aquele que ouve o coração de Deus. Um profeta é aquele que está lado a lado com Deus. Um profeta é aquele que ouve o coração de Deus, as batidas do coração de Deus. Quando Deus se alegra, o profeta se alegra. Quando Deus chora, o profeta chora. Quando Deus sente, o profeta também sente, amém? Então o profeta é aquele que ouve o coração de Deus. Deus estava tipo que chorando por dentro, e o profeta Jeremias também, e ele pôde externar esta dor aos ouvidos e aos olhos daquela nação. O que Deus queria por meio disso? Que o povo viesse a se arrepender, que o povo viesse a se quebrantar e voltar novamente, receber, sabe o que? O remédio, amém? O remédio, porventura não há bálsamo em Gileade, diz o Senhor. Querida igreja, você que nos ouve neste momento, há cura para os seus problemas, há bálsamo para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família. Deus nesta noite está oferecendo cura sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Não existe nenhum problema grande que Deus não tenha solução. O inferno, o diabo nunca pegou Deus desprovido de recursos para perdoar, para abençoar, para restaurar o homem ou a família perdida, amém? E nesta noite se cumpra isso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, o Senhor Rei da Glória, amém? Mais uma vez o profeta declara: porventura não há bálsamo em Gileade? O que era o bálsamo? Primeiro, um remédio físico, amém? O bálsamo era uma resina aromática, unguento, um óleo extraído de plantas que tinha este poder de curar feridas, de aliviar dores, amém? Que representa a cura, que representa o remédio que Deus também tem para nossas vidas. Diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. E o bálsamo espiritual representa a graça de Deus, representa Cristo, representa perdão, representa uma vida restaurada. E este bálsamo está disponível nesta noite sobre as nossas vidas, amém? Você que talvez se encontre enfermo nesta noite, e talvez a palavra do médico foi: não tem mais jeito, não há mais o que fazer. Nesta noite a palavra de Deus entra em sua casa, entra nesta enfermidade, neste problema, nesta dor, nesta agonia, com o propósito de restaurar, de trazer cura sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que nesta noite o poder do nome de Jesus toque em suas células e elas venham reviver pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? O bálsamo profético simboliza Jesus, simboliza Jesus como cura, como restauração, como consolo sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, amém? No Novo Testamento, este bálsamo, ele se cumpre em Cristo Jesus o Senhor, que Ele é o nosso remédio, Ele é a nossa cura, Ele é a cura
para o coração quebrantado. Ele é alegria ao invés de tristeza e ao invés de pranto. Hoje Deus, ele quer alegrar o seu coração, amém? Hoje Deus quer curar as suas feridas. Hoje o médico dos médicos, que era Jesus Cristo, ele tem o poder de tocar as feridas mais profundas, aonde o homem não consegue tocar. Ele toca as dores invisíveis, aonde a medicina não tem solução, amém? Ele é capaz de nos curar totalmente. Ele é capaz de trazer uma cura emocional, espiritual e física. Amém? Por quê? Porque Jesus carrega isso sobre ele. Em Isaías capítulo 35, no versículo 3, a Bíblia diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede forte, não temais, eis que o vosso Deus virá. O versículo 5 diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos do surdo se abrirão. Glória a Jesus. E Yeshua, irmã, que é o nome do nosso programa, né? Ele carregava esta autoridade, esta unção sobre a vida dele. É marca do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías, há 600 anos atrás, já tinha profetizado que quando Jesus viesse, ele carregava esta marca, esta autoridade, esta unção sobre a vida dele, amém? Mateus 11, 28, a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor, amém? Jesus, ele é o nosso bálsamo de Gileade. Ele é o nosso Gileade espiritual, amém? Onde o coração, todo coração quebrado, destruído, encontra alívio, perdão e restauração em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu não sei quanto tempo ainda resta, mas vamos lá. Nós vamos agora lançar este bálsamo poderoso, amém? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os lares, em nome de Jesus, amém? Em Marcos capítulo 1, 29 ao 34, a Bíblia Sagrada diz que este Deus poderoso, né? Jesus Cristo, que carrega esta autoridade, esta marca, esta unção, né? Que sobre ele pesava, tinha este peso libertador, esta autoridade para curar. A Bíblia diz que ele entra na casa de Pedro e encontra a sua sogra que estava enferma, com febre. E a Bíblia diz que Jesus toca na mão dela e levanta. E a febre, ela é estancada automaticamente, amém? Este é o peso, né, do ministério de Jesus. Ele vinha com este propósito de arrancar as enfermidades, de ter domínio sobre elas, amém? De trazer libertação a todos aqueles que se encontravam, né, debaixo desta sentença. Ainda em Marcos capítulo 1, do 40 ao 45, a Bíblia diz que Jesus, ele cura um leproso. A lepra era uma doença sem cura, incurável. Hoje, a medicina atual já traz esta cura sobre um leproso. Mas além de ele se encontrar leproso, ele era rejeitado pela sociedade. E a lepra era um símbolo, né, do pecado. E todo leproso, ou uma comunidade onde havia pessoas, né, com esta doença, com esta lepra, ao ver uma pessoa sã, ela tinha por direito de gritar: leproso, leproso. E aí as pessoas se desviavam, se afastavam para não serem contaminados. Imagine a vergonha
deste homem, o desprezo que ele carregava. Quando ele avistava uma pessoa, ele não poderia, líder Gerlon, abraçar aquela pessoa. Ele não poderia cumprimentar aquela pessoa. Ele não poderia viver em sociedade, porque era considerado uma pessoa imunda. E além disso, ele tinha que se autoexpor. Dizer, eu sou um leproso, afastem-se, né? Mas a Bíblia diz que Jesus se aproxima, que Jesus tocava na lepra, no leproso, amém? E ao invés de aquela lepra contagiar, ela era estancada automaticamente, porque ele é o bálsamo de Gileade. Ele tem o poder de curar, de restaurar, de limpar. E talvez, querido, que você que nos ouve neste momento, a sua enfermidade não é física, talvez a sua enfermidade seja na alma, aonde as pessoas não veem. Talvez você acorde pela madrugada e você carrega sobre a sua vida aquele peso, e o desejo é chorar e até mesmo tirar a sua própria vida. Hoje Cristo entra em sua vida. O bálsamo de Gileade se manifesta nesta noite para quebrar todas as sentenças de morte, para quebrar todos os ferrolhos de bronze e as portas de ferro, e trazer sobre a sua vida os tesouros celestiais escondidos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que você seja tocado, impactado por esta palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é este bálsamo poderoso para a nossa alma, em nome de Jesus. E o leproso, ele foi curado, ele foi restaurado, a lepra saiu, amém? Em Marcos capítulo 5, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele liberta um homem de uma legião de demônios. O que o texto descreve? Um homem possesso, né, por uma legião de demônios. A Bíblia também revela que ele vivia entre os sepulcros. De certo, aquele homem, talvez, muitos escritores, eles afirmam que aquele homem se alimentava de alguns cadáveres. Ele morava nos sepulcros. Ele estava preso, diz a Bíblia, por grilhões e cadeias. Ele vivia gritando nos montes. Por que ele vivia naquela situação? Porque ele estava preso. Muitas pessoas talvez não gritam fisicamente, mas a sua alma hoje estão gemendo, gritando por libertação, por cura, por uma oportunidade de um dia poder exaltar ou servir e seguir o Senhor Jesus Cristo, amém? Palavra para nós hoje. Hoje nós que estamos em Cristo precisamos valorizar cada momento, cada dia, cada oportunidade que nós temos na presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, amém? Deus tem uma aliança conosco, Deus tem um propósito em nossa vida, e nós não podemos de maneira alguma olhar para trás, amém? Precisamos olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, o Senhor. Continuando, aquele homem vivia gritando, né, pelos montes, queridos, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele chega naquele lugar. Ao chegar naquele lugar, a Bíblia diz que aquela legião, aquele homem, corre, se aproxima e se prostra diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque todo lugar, todo território, ele é dominado por alguma força. Sim ou não? Quando Deus disse para Josué: onde tu colocar a planta dos teus pés, ali eu vou te dar. No versículo 7 de Josué, ele disse: eu já tenho te dado o rei e todo o povo de Jericó. Mas eles precisaram conquistar. Eles precisaram guerrear. Eles precisaram, né, desbravar o território, tirar aquele domínio, aquele dominador, e se apossar. Amém? Então naquele lugar havia pelo menos 3 tipos de autoridade.
3 tipos de poder. Qual era o primeiro poder? Era o poder da sociedade, era o poder do governo, sim ou não? E qual é o poder da sociedade hoje em relação à pessoa que é viciada, talvez eu usar essa palavra, drogada? Qual é o poder da sociedade? É isolar, sim ou não? O poder da sociedade é isolar, colocar em um lugar limitado, né, onde essa pessoa ela fica ali isolada. Então este é o poder da sociedade. O que a sociedade pode fazer em relação a uma situação como essa? Só isso, isolar. Qual era o segundo poder? O poder dos demônios, o poder de Satanás. E qual é a função do poder de Satanás? Oprimir, escravizar, colocar em cadeias, tirar a liberdade daquele homem. E o terceiro poder é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E qual é a função deste poder? É libertar. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, aquele homem possesso se aproxima e se prostra. E a Bíblia diz que ele adora. Amém? A palavra adorar no grego é proskúnio, que significa beijar, ajoelhar, se aproximar e fazer reverência a esta pessoa. É um ato que demonstra submissão, ou seja, havia uma autoridade naquele lugar, naquela comunidade, naquela aldeia. Havia uma potestade que governava aquele lugar. Mas quando Cristo chegou naquele lugar, todos aqueles demônios, aquela legião se prostra, adora, se curva. Ou seja, um ato de entregar a autoridade, o governo. Eles estavam declarando: agora quem reina aqui é o Senhor Jesus Cristo, é Yeshua Hamashia, o Deus Todo-Poderoso. E isto é uma realidade. Jesus é o nosso libertador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. A autoridade maior é dele, amém? Onde Cristo chega, Ele se apodera. Todas as pessoas, todos nós que abrimos o nosso coração para Jesus, Ele tem o poder de nos libertar. Amém? Então esta autoridade é a que tem que predominar em nossas vidas, amém? Que tem que predominar em nosso chamado, em nosso ministério. A honra não é para nós, a honra é para o Deus Todo-Poderoso. E nesta noite Cristo entra também em sua vida, em sua casa. Talvez você já viveu tempos extremos, tempos de enfermidade, tempos de dores, tempos de adversidade. Hoje Cristo, Ele entra em sua casa, Ele entra em seu casamento, Ele entra em suas finanças, Ele entra em sua mente para trazer paz, para trazer libertação. Ele quer reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquela legião que não se submetia a ninguém, agora ele se prostra, ele se curva diante da maior autoridade, amém? Que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a cura, Ele é o bálsamo de Gileade. Deus tem cura nesta noite sobre a sua vida. Não importa o seu problema, não importa a sua dor, não importa aquilo que você esteja vivendo, né? Nesta noite, Deus tem uma palavra de solução. Queridos, este homem, ele vivia possesso, né? Algo aconteceu com ele. A Bíblia não revela, mas algo aconteceu com ele. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, né? Ou seja, nós não podemos dar espaço ao nosso adversário. Nós não podemos ceder espaço ao diabo. Paulo, ele nos adverte que nós não devemos ignorar os seus desígnios, né? As suas artimanhas.
nós como igreja, como povo de Deus, nós não podemos ser ignorantes às ações do nosso adversário. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele não precisa entrar hoje na mente de uma pessoa para endemonizá-la. O que o diabo quer? Um pequeno espaço. Não é verdade? O que o adversário quer? Uma pequena brecha. E qual é este espaço? A nossa mente. Ele não precisa invadir totalmente. Ele precisa apenas lançar um conceito, né? Um conceito errado, uma cultura errada, pensamentos errados, né? Insubmissão, rebelião, desobediência, pequenos pecados que nós destratamos hoje, mas que a Bíblia, ela é verdadeira em afirmar que é pecado, não é verdade? Eu sempre digo que lá, talvez no lugar de treva, no inferno, há uma porta que está escrito: não tem nada a ver, né? Muitas vezes as pessoas, elas mergulham em situações, e muitas vezes quando são cobradas, a resposta é: isso não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, que é santo, que é perfeito, tem muito a ver, né? Jesus falou que são pelas pequenas coisas que nós poderemos ser condenados. Então é tempo de vigiar, né? Nós devemos ter cuidado com os conceitos errados do inimigo, do adversário em nossa mente, para que ele não venha criar fortalezas, né, na mente das pessoas e assim conseguir oprimi-las. Hoje Deus, ele nos oferece liberdade, libertação. Hoje Jesus Cristo estende as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje eu profetizo que a palavra de Deus venha alcançar a sua vida, que o reino de Deus venha ser derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? É que esta palavra, este bálsamo de Gileade, alcance em primeiro lugar a sua vida espiritual, que a partir de hoje você venha firmar os seus passos em Cristo Jesus do Senhor, venha servir a Deus com mais força, com mais fé e com mais alegria em nome de Jesus. Que este bálsamo entre em sua vida. Toda pessoa que se encontra hoje deprimida, com ansiedade, que este bálsamo entre agora em sua alma, em sua mente, em seu subconsciente e venha trazer cura na sua alma em nome de Jesus Cristo. Você que se encontra enfermo ou enferma, este bálsamo que é Cristo Jesus, entra agora em sua casa, repreendendo todo o mal, trazendo cura sobre o seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, Jesus, ele não respeita tamanho ou dimensão de enfermidade. Ele curou a sogra de Pedro de uma febre, mas ele também ressuscitou Lázaro dentre os mortos, amém? Não existe limite para o poder de Deus, amém? Eu mesmo já presenciei muita cura em minha vida. Um dia, resumindo, eu fui acometido de uma enfermidade, e esta enfermidade me deixou sem trabalhar pelo menos 30 dias, eu não tinha força, e eu comecei a orar e jejuar. E um certo dia, eu senti que a cura veio sobre a minha vida, e então eu corri para o banheiro. Resumindo, de dentro de mim saiu um caroço do tamanho de um caroço de Tucumã. E eu toquei naquele caroço. E a partir daquele dia, aquela enfermidade, ela foi estancada. Amém? No ano passado, eu também fui acometido de uma enfermidade em minha garganta. Eu tinha dificuldade para dormir, para respirar e até para falar. Fui ao médico. O médico olhou e disse: eu preciso de um exame mais avançado, de imagem, porque a sua garganta está extremamente inflamada e eu preciso ver o que tem dentro.
E depois de uma semana eu comecei a jejuar, orar, buscar a presença de Deus e pedir cura de Deus, até que eu senti a minha fé e a minha confiança estabilizada, ao ponto de o medo sair. Eu retornei ao médico e entrei no seu consultório, e ele olhou, né, com o equipamento, e ele olhou para mim e ele disse: você pode dar glória a Deus, porque as suas cordas vocais não existe mais nada. Amém? Este é o Deus que nos cura. Este é o bálsamo de Gileade. E ele entra em nossa vida nesta noite. Amém? Eu profetizo, eu libero uma palavra de cura em todos os sentidos da sua vida. Talvez você hoje que está desanimado no seu ministério, no seu chamado, hoje Deus, ele traz cura sobre a sua vida. Talvez você foi ferido ou ferida por pessoas, por palavra, talvez pelo seu cônjuge, e você se encontra desanimado ou desanimada. Receba a cura nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que o Eterno te abençoe, que o céu de Deus se abra sobre a sua vida, e um tempo novo venha acontecer sobre a sua vida, e que você venha servir a Deus com muita alegria, que você venha servir a Deus com prazer. Eu sirvo a Cristo 25 anos, amém? Quando Jesus me libertou do império das trevas, ali no centro de Manaus, aonde eu tinha uma vida totalmente, né, escravizada pela bebida, pelo jogo, pela prostituição. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus em pleno dia, no meio dos meus amigos ali, e aquele pregador, ele fez um apelo, e eu me direcionei até ele, né, aos olhos de todos. Eu tomei uma decisão em Cristo Jesus o Senhor, e hoje, até hoje, eu tenho prazer em servir este Deus poderoso. Amém? A Bíblia Sagrada diz que Moisés, muitas vezes, né, estava diante de Faraó, e Faraó olhou para ele e disse: se você ainda olhar na minha face, você vai morrer. Moisés se retirou daquele lugar, e ele nunca mais viu a face de Faraó, que representa o mundo. A partir do momento que nós deixamos o mundo, nós morremos para ele. Amém? E ele tem que morrer dentro de nós. Amém, queridos? Que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, né, de toda a equipe do programa Yeshua, você que nos ouviu, que Deus lhe abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Um versículo ali, mas antes do Gelon citar, eu quero ler um comentário aqui da Letícia. A Letícia Alves colocou glória a Deus. Seja bem-vinda, Letícia. A Luimar Leitão colocou glória a Deus, que o Senhor seja louvada, Luimar Leitão, né? Grande mulher de Deus. É uma honra, dona Lu, a senhora está no programa, né? Seja bem-vinda, né? Uma grande mulher de Deus, que foi minha discipuladora, né? Que esteve sempre comigo, né? Me ensinando ali a palavra de Deus, que sempre esteve orando, né? Comigo. Então, ela é uma grande mulher de Deus. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família. A Raquel Costa está na nossa live, a nossa capelã, né? Seja todo bem-vinda aos nossos capelães que estão na nossa live, a capelã Vilma, aos outros capelães que estão na live, os capelães lá do bairro do Puraquequara, né? E de todos os bairros daqui de Manaus, amém? Sejam todos bem-vindos, que Deus use tremendamente a vida de vocês. A Raquel Costa colocou: eu quero até no final do programa, pastor Jair, e o senhor ore por uma criança que ela colocou bem. Ore, por favor, pelo Flávio Pereira dos Santos. Ele se encontra na UTI do Joãozinho. Ele tem 12 anos, né? Ele está na UTI, né? Ele se enforcou, né? E a mãe dele acabou conseguindo ainda tirar ele ali da corda, mas ele se encontra na UTI. A mesma criança de 12 anos, né? Nós não sabemos o que houve, mas algo aconteceu para que essa criança viesse tentar tirar sua própria vida. Uma criança de 12 anos, recebi a foto dele aqui, né? E é muito triste, meu amado,
uma criança, né, de 12 anos, você olhar assim, né, meu Deus, o que aconteceu? Algo aconteceu, né? Então, eu convido o pastor Jair, né, o nosso obreiro Gelano, no final do nosso programa tá orando, né, para que a oração do Senhor, a oração alcance a UTI, não só, né, pelo Flávio, mas com todas as crianças que se encontram no Joãozinho, né? Amém? Glória a Deus. A Maria Ângela também está na live, que é minha tia, seja bem-vinda. Maria Ângela, que também vai estar no programa, né? E Yeshua também para contar os seus testemunhos também. Amém, Gerlon, né? Nós ainda temos, já são 10 horas e 25 minutos, 11 horas e 25 minutos, né? Falta 5 minutos para terminar o nosso programa, mas o Gerlon quer falar alguma coisa, né, Gerlon? Só um versículo aqui que eu gosto muito e me ajudou muito, né? Muitas das vezes as pessoas olhavam e falavam que eu não ia passar uma semana ou 2, já ia sair, né? Já estou 2 anos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, servindo ao Senhor. Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo. Eita, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, e ao qual me amou e me resgatou a si mesmo por mim. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho, né? E falar com Deus: Senhor, já acordei de novo. Mata-me mais uma vez. Eita, e deixa Cristo viver em mim para que eu possa viver o meu dia na tua presença. Glória a Deus. E toda vez que eu acordo, que eu vou orar, eu peço para Ele me matar mais uma vez, para que Cristo possa viver em mim, para que eu possa ganhar essa batalha, porque eu sei que com Ele toda batalha é vencida. A gente que anda no caminho do Evangelho, a gente passa por luta, entendeu? Passa por guerra. Não queira você dizer que vai servir o Evangelho, que vai ter um tapete vermelho, jogando flores para você, que não vai. Verdade. É pedrada, é chicote, é choro, é lágrima. É desse jeito, o Evangelho é desse jeito, mas é gratificante porque no final tem a coroa da vida. É verdade. Né? Não existe Evangelho sem luta, né? Todos que seguem o Evangelho verdadeiramente vai passar por isso, né? Jesus, ele fala conosco e nos alerta que nós vamos passar por isso. Então, às vezes, Jesus deixa a gente passar por certas situações que não é o diabo. Às vezes, Jesus deixa a gente passar por certas situações para que a gente busque Ele novamente, dobre o nosso joelho e venha se humilhar diante dele, porque às vezes a gente está tão à vontade que acaba esquecendo do nosso amado, aquele que nos amou, aquele que nos entregou por nós, né? E às vezes tem certo tipo de coisa que não é o diabo que permite, mas sim Deus permite que aconteça na nossa vida para que a gente venha buscar a Ele, né? E eu sou muito grato a Deus pelas lutas que tenho vivido, né? A luta que Ele tem permitido eu passar, para que eu não deixe de adorar esse Deus maravilhoso. Eita, glória, né? Aleluia. Muitas das vezes a gente passa por certas situações e acha que é o inimigo, mas não é. Às vezes a gente tem que olhar para dentro de nós, ver onde a gente estamos errando, aonde a gente estamos parando, porque Deus, Ele quer que nós continue. Deus é a nossa força, Ele quer nos alertar de qualquer jeito, e às vezes é dessa forma que Deus tem para falar com cada um de nós. Eu queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Jair, obreiro de Long, queria que vocês orassem, né, pelo Flávio Pereira dos Santos, né? A palavra você fala que a oração de justo, né, faz muito, é muito eficaz, faz muito efeito, né? Imagine a oração de vários justos, né? Amém. Oração pelos pastores e líderes lá da China, é verdade, dos pastores na China, né? Tem muitos cristãos morrendo, né? Morrendo não, sendo morto, né? Perseguido pelo Evangelho. Ainda nós temos, por isso que nós temos que ser gratos, como o pastor acabou de falar, né? Nós temos que agradecer a Deus, porque aí nós não estamos sendo perseguidos, né? Pelo Evangelho ainda. Mas vai chegar um tempo, né, pastor Jair? Que nós vamos, queira nós, que nós já vamos o Senhor piscar de olhos, o Senhor nos arrebatar, né? Mas você falou que vai ser dada autoridade para vencer os santos, né? Tem muita gente aí fica, não, eu vou, não, não vai, se a igreja primitiva passou, né? Foi morto pelo Evangelho, e você acha que você
somos melhores que até Ele, melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, igreja, se prepara porque vai chegar um tempo e a profecia está se cumprindo, né? Eu não sei se vocês viram, né, que o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, fez um acordo de paz entre Israel e Hamas, né? Aí o pessoal tem muito, alegria, eita, glória, alegria. Só que quem lê a palavra de Deus sabe que quando disserem paz, né? E aí sim, porque não vai ter paz nesse mundo. A palavra você falou que vai ser uma aflição. Então quando disserem paz é porque significa que sabe o que vai trazer a paz para o mundo? Vai ser o anticristo, meu amado. Né? Ele que vai dar, vai abrir a porta para a besta, né? Satanás. Então a palavra do Senhor que eu sempre digo que a gente quase não vê, não ouve, né? Parece que o pessoal esqueceram até um pouco dessa palavra, né? Na Bíblia, né? Que aquele que não tiver a marca da besta, né? Vai ser aquele que tiver, porque onde que o anticristo vai pegar o povo? Onde é na fome, né? É na fome. Então vai chegar um tempo que ninguém vai poder comprar nem vender, né? Pequenos, rico, pobre, tanto faz, mas aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar. Então você vai ter pessoas que não vai conseguir, né? Vai ter pessoas que vão colocar a marca e aquele que colocar a marca da besta já está condenado. A palavra você falou que já está condenado, não vai ser. Já está condenado porque já está com o selo da marca, né? Então, vamos, como o pastor falou, né? Vamos despertar, igreja. Vamos viver para o Senhor Jesus, vamos nos render, vamos nos humilhar, porque é tempo de buscar o Senhor. Amém? A gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas se você for olhar, já foi o primeiro passo, né? Do acordo de paz. Então, se você olhar, eu fico olhando ali para as notícias lá de Israel, né? Aquele acordo de paz não foi o Trump, foi o genro dele, né? Que está por detrás. Então tem muita, é o sistema, né? Então é esse sistema aí que vai trazer, que vai dar porta, vai dar legalidade para que Satanás reine, né? E aí nós estamos como despercebidos, então que possamos ter, não comemore não, né? Tem muito crente que está comemorando esse acordo de paz aí, né? Não comemore não, mas se você lê a Bíblia, sabe que acordo de paz, né? Isso é só um início aí, né? Então que nós possamos ter essa vigilância, amém? Fique vigilante, porque uma hora, outra, né? O anticristo, ele já está, a palavra que já está no mundo, né? Falta só ele se manifestar, amém? E o palco já está montado para ele se manifestar, né, pastor Jair? Já está montado, então se prepara, igreja, né? Como eu sempre disse, te prepara para encontrar com o teu Deus, se prepara, Israel, para encontrar o teu Deus. Então você que ainda está a fazer que nem o crente Raimundo, ainda com o pé na igreja, no mundo, né? Então, saia desse muro aí, né? Sirva o Senhor mesmo de todo o coração, como o obreiro Gerlon falou, né? Que quem serve o Senhor Jesus não é fácil. São lutas, são aflições, mas o maior que está conosco, amém? Que é o nosso Deus, amém? Tá aqui, pastor Jair, né? Orar para os pastores lá da China, né? Que tá sendo perseguido, morto, né? E tem alguns países mesmo que não podem o evangelho, eles não podem falar do amor de Cristo, não podem pregar o evangelho. E nós temos essa oportunidade de pregar o evangelho. Amém? E pro rapazinho, pastor Jair, pro Flávio, tá? Que ele se encontra na UTI, tá? É um garotinho que ele se enforcou de 12 anos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, amém, querido? Você que se encontra em seu lar, nos acompanhe nesta oração, clame ao Senhor. Amém, Senhor. Busque a presença de Deus, amém? Deus está aqui, Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos neste momento entrar Amém, em Senhor. Tua presença, com oração, súplica e intercessão. Glória a Deus, Deus, não Senhor. existe outro Deus. O salmista disse que não existe Pai, outro Tu é o Deus Deus que Todo-Poderoso. ouve oração do seu povo. Em primeiro lugar, nós queremos orar por esta criança, Flávio Pereira, de 12 anos.
Deus, nós não sabemos qual é a causa, mas o Senhor sabe. E o que nós te pedimos neste momento é restauração, é cura sobre ele. Tu és o bálsamo de Gileade. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta. Meu Deus, que o Senhor faça um milagre na vida dele. Onde ele estiver agora, que o Senhor se manifeste sobre a vida dele em nome de Jesus. Quebre todo este jugo pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos também, meu Deus, por esses pastores, meu Deus, que estão em outro continente, aonde é proibido, aonde, meu Deus, o evangelho ele não é aberto. Meu Deus, que o Senhor venha trazer livramento sobre a vida deles, guardar a família, guardar esses pastores, esses homens de Deus que se sacrificaram, que estão, meu Deus, se sacrificando para que o reino de Deus seja estendido a outras pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu também quero orar, Senhor, por todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem neste momento, aonde a tua palavra foi. Meu Deus, que o Senhor também traga sobre esta vida cura, libertação em nome de Jesus. Um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de paz. Que este desespero, que esta angústia da alma venha sair agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer paz, alegria e consolo sobre esta casa. Oramos por cada homem de Deus, meu Deus, que compõe este estudo, cada obreiro, cada pessoa. Meu Deus, o Senhor venha abençoar este lugar de uma forma sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos o teu nome sobre o céu deste lugar, sobre o céu de cada família que está ouvindo, que está orando, que está clamando agora por este marido, esta esposa, este filho, esta mãe que clama pela libertação, meu Deus, do seu filho, do esposo ou da esposa. Entra agora nesta causa com solução, Senhor, para quebrar todas as fortalezas, quebrando todo o jugo do adversário. Tu és o Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus, por este momento especial. Nós cremos na vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. São Glória 11 a horas Deus. e 37 minutos. O programa aí está terminando, né? Passa muito rápido o tempo, mas eu quero, desde já, dar minhas considerações finais. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus, né? Que me deu desde o momento que eu acordei até o momento que eu vou para casa, né? Amém? Agradecer ao meu Senhor que deu fôlego de vida, tem dado força, né? Então, toda honra e toda glória somente para o Senhor Jesus. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a nossa live, que não perderam, vocês não perderam tempo, não. Vocês só ganharam esse tempo maravilhoso, priorizaram aí, que deixaram as suas coisas, né? Aí o que vocês tinham que fazer para ouvir a palavra, para ouvir o testemunho. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Receba receba o testemunho, receba a palavra que foi ministrada hoje, guarda na tábua do teu coração, amém. Receba a oração aí, creia no Senhor Jesus, amém. Como o Senhor fala, aquele que crê, né, será salvo, né, verá milagre. Então, que a sua fé hoje à noite seja renovada. Levante-se aí da onde você está prostrada, amém. Quero agradecer a todos a todos os pastores que estavam na live, a minha família, aos meus netos, ao meu filho, a minha esposa, a minha mãe, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente, né? A todos que estavam na live, que vocês são bênçãos nas nossas vidas. E não esqueçam, né, de compartilhar o programa aí a todos que dão do Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina, Ceará, né, Angola, Portugal, todos que estavam na nossa live em Parintins, né, onde vocês estiverem, que vocês possam ser alcançados, né, pelas mãos do Senhor, onde você estiver, pela palavra de hoje, amém. Então, fique com Deus. Estaremos aqui quarta-feira de novo. Se o nosso Senhor Jesus não voltar, nós estaremos aqui, amém. Obreiro Gelon, dê suas considerações finais, amém. Amém. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, que Deus deu para cada um de nós,
de estar aqui, né, para levar a palavra do Senhor, né? Se a gente soubesse o quanto é o valor de uma vida para Jesus Cristo, né? Se as pessoas pudessem ir no hospital e no cemitério antes de elas partirem, para ela ver o que é estar lá no cemitério precisando de um fôlego de vida e não ter. No cemitério, tudo aquilo que eles fizeram ali, trabalharam tanto e esqueceram de Deus, fizeram tantas as coisas, fizeram tudo para o mundo e acabaram esquecendo de Jesus Cristo. E ali acaba tudo, né? A gente às vezes faz tudo isso e esquece da vida eterna. É verdade. Né? Esquecemos que temos a vida eterna com Cristo. E acabamos deixando de fazer aquilo que é a vontade de Deus. E acabamos perdendo a vida eterna, né? E se a gente pudesse ir no hospital antes de morrer, ir no cemitério ver, meu Deus, eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa e esqueci do Senhor. É verdade. Né? Mas hoje Deus deu a oportunidade para você ouvir esta palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero passar aqui para o nosso pastor Glória Jair, a que vai Deus que se despedir também em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Minha consideração final é agradecimento, né? Gratidão, né, por este momento. E a Bíblia diz, o salmista falou, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, né? Esta palavra sabedoria significa ver, avaliar e julgar as coisas no ponto de vista de Deus. Quando nós olhamos e julgamos tudo no ponto de vista de Deus, nós temos um coração cheio de sabedoria. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe cada pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Glória a Deus. Então fique com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Dê o sono do justo. Uma semana maravilhosa de grandes livramentos. Amém. De vitórias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai trazer a resposta daquela criança em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Fique com esse louvor, amém? Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová.